Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei encerrando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vou deixar no card de cima a playlist com todos os vídeos desta segunda carta. Eu tenho também outras playlists que você pode assistir da primeira carta e outros livros do Novo Testamento. Vamos lá então. Está aí na tela, capítulo 13 da segunda carta. E vamos ver o que diz aí o texto. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. O interessante é o seguinte, se Paulo ele conseguiu ir lá pela terceira vez, nós não sabemos. Não tem relato, porque aqui ele já está encerrando a segunda carta. E ele diz que esta é a terceira vez que eu estou indo, não é se, eu estou indo ter convosco. E é o seguinte, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será, questão aí é disputa, algo dessa natureza. Toda disputa será decidida, ou seja, decidida aí é histeme, estabelecido. Inclusive ele toma por base o Antigo Testamento. Lá em Números 35:30 diz o seguinte: quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Então veja que no Antigo Testamento estabelece, em Deuteronômio 17:6 diz o seguinte: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Então a lei já estabelecia que para que uma pessoa pudesse ser condenada no Antigo Testamento, deveria ser através de 2 ou 3 testemunhas. Então Paulo está lançando mão de algo que já estava estabelecido. Agora não para condenar à morte, mas para ser disciplinado. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como eu fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se uma outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Isso aqui é interessante. É que em algum lugar, não lembro mais, das cartas, eles falaram o seguinte: Paulo, ele é muito rigoroso, enérgico nas suas cartas, mas quando presente ele é fraco, ele é fraquinho. Quando está presente ele é fraco. Então, nas cartas sim, ele é muito incisivo, ele é muito corajoso nas cartas, ao escrever, mas pessoalmente ele é fraco. E aí agora é o seguinte, olha, já o disse e torno a dizer, ou seja, não é a primeira vez que eu estou dizendo. Como fiz, estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram. Aí está dizendo aí para quem pecou, para aqueles que cometeram algum delito. E a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. A palavra poupar aqui
pleidomai, o verbo pleidomai, é abster-se. Ninguém vai se abster da disciplina, vai ser condenado. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco. Ou seja, eu posso até ser fraco, mas Cristo que está em mim e age em mim, ele não é fraco. E fraco aqui, a palavra é astenel. Esse verbo astenel é debilitado, fraco, sem força, sem energia. Ele não é tão enérgico assim, ele não vai agir dessa forma. Então você olha, eu vou agir para com você. Antes é poderoso em vós. Aí é poderoso, aí é dunatel, forte. E no 4 diz, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Ou seja, Cristo, apesar de ter sido crucificado, parece que é uma fraqueza. Quem olha assim, mas como um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que vive nos céus, desce para essa terra, se torna homem e como homem ele vai para a cruz. Ele aceita que homens simples mortais o crucifiquem. Então, seja, porque de fato, isso é fato, Cristo foi crucificado. Crucificado, ele está falando de Cristo, estauros, ou seja, crucificar. Em fraqueza, ele repetiu a palavra asteneia, contudo, vive pelo poder de Deus, é dunamis, poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Ou seja, Paulo diz, eu também sou fraco nele, mas forte pelo poder de Deus. Mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. E prosseguindo, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então Paulo chama aí os irmãos de Corinto para fazer um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. É um autoexame. E o autoexame aqui é um exame segundo a palavra de Deus. Auto é peirazo aí. A palavra peirazo é experimentar, fazendo um teste. Faça um teste com vocês mesmos, se realmente vocês estão na fé, ou seja, vocês estão firmes na fé. E ele repete, provai-vos a vós mesmos. Provar aí, doquimazo, é testar. Então, testar, lá em cima é fazer um teste. Interessante que ele parece que ele quase que faz uma redundância. Que peirazo é fazer um teste. Num bom sentido, testar. E aqui ele diz que fazer uma prova, ou seja, examinar a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou seja, se Cristo está em vocês, então ok. Agora, se Cristo não está em vocês, então vocês já estão reprovados. Se não é que estáis reprovados. E reprovados aí é adóquimos, ou seja, desqualificado. Prosseguindo, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Ou seja, ele está pedindo para a igreja de Corinto que reconheça. Aí reconhecer aí é gnosco.
Olha, mas espero que vocês tenham pleno conhecimento de que eu, Paulo, e a minha equipe não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ou seja, ele está dizendo para a igreja de Corinto que, apesar de que os coríntios não consideravam Paulo como uma pessoa aprovada por Deus, até mesmo não reconhecia o seu apostolado, mas Deus era fiel testemunha de Paulo. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Não é uma coisa de aparência, para que apareça que eu sou aprovado, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então a verdade sempre vai prevalecer, porque nada podemos contra a verdade. Verdade é aletheia, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Olha, porque nos regozijamos, ou seja, Paulo aqui está dizendo, regozijar aqui é rairo, é estar alegre, ou seja, eu fico alegre quando eu estou fraco. Fraco aí, novamente, usando a palavra astenel, debilitado. E vocês, irmãos de Corinto, fortes, donatos, poderosos, ricos. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então Paulo está escrevendo a carta no sentido de que a igreja tomasse conhecimento e pudesse corrigir as coisas que estavam erradas. E quando ele fosse ter com a igreja, presente com a igreja, não pudesse usar desse tempo que ele teria, essa disponibilidade para estar com os irmãos, para ficar aplicando disciplina na igreja, ficar agindo de rigor. E aí a coisa ia ficar mais complicada. O clima não seria muito bom. Já pensou? Paulo, ele não ficava direto na igreja de Corinto, ele ficava viajando, visitando as igrejas. E quando ele chegava, deveria ser motivo de alegria, de contentamento, os irmãos recebendo Paulo e se alegrando com Paulo. E Paulo não queria que na sua chegada fosse motivo de tristeza. Aí chegou Paulo, agora vai começar a aplicar a disciplina aqui na igreja. Por isso que, portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor. Aí o rigor é ser severo. O advérbio aí é severo, ríspido, que eu não venha ser uma pessoa ríspida, severa, segundo a autoridade, e a palavra autoridade é exousia, é a liberdade de fazer como quer, e essa liberdade que o Senhor conferiu, a palavra conferiu é edidome, que é dado de livre e espontânea vontade. Se foi o Senhor que me deu essa autoridade, essa liberdade para fazer como eu quero, e Deus me deu esta autoridade para edificar a igreja e não para destruir a igreja. Então, esse é o pensamento de Paulo. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aí ele vai terminar a carta dele. Interessante que ele termina a carta de uma forma abrupta.
assim, ele não faz muitas saudações, não. Você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, o último capítulo praticamente é de despedida. Ele vai despedindo os irmãos. Interessante, ele dedica um tempo para a despedida. No capítulo 16, aí ele começa: recomendo a nossa irmã Febe, servo da igreja em Sincreia, saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês, saúdem Andrônico, Júnias, saúdem Amplíato, saúdem, e vai embora, né? São aí, capítulo 16 de Romanos, são 27 versículos, somente com recomendações e saudações. E nessa carta aqui, ele é abrupto, ele já está despedindo. Quanto a mais, irmãos, adeus, fique com Deus. Aperfeiçoai-vos, ele faz uma recomendação: aperfeiçoai-vos e consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Olha aí, aperfeiçoai, está dizendo o seguinte, a palavra aperfeiçoar aí, o verbo é catartizo. Catartizo é completar, emendar o que estava quebrado, ou seja, conserta o que vocês estão fazendo. Consolai-vos aí é paracaléu, chamar para o lado, admoestar, exortar, esforçar, sede do mesmo parecer, ou seja, dentro da igreja, parecer é fronel, a mesma mente, ou seja, dirigir a mente para algo, ou seja, vocês têm que ter a igreja do mesmo parecer, ter a mesma mente, viver em paz, ou seja, parece que a igreja tinha problema com tendas dentro dela, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aí está falando sobre o beijo, despedir os irmãos com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. Ou seja, Paulo, no lugar que ele estava, ele escreveu essa carta e ele diz que todos os santos vos saúdam. Aqui é o santo, aqui o adjetivo é hagios, uma pessoa separada. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Aqui ele está encerrando a sua carta. Então, pode ver que ele começa com a graça. A graça que é rares, é o favor, é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Isso é graça, é a bondade misericordiosa de Deus em prol dos homens, e a graça do Senhor Jesus. Então aqui eu uso o termo substantivo kurios, que é Senhor, dono, proprietário, e ele fala Senhor Jesus Cristo. Ele usa o título de Jesus aí, o adjetivo, que Christos no grego é um adjetivo. A palavra Jesus é um substantivo, é um substantivo próprio, que é o nome de Jesus, que é Jesus, que é no hebraico Yeshua. E o adjetivo aí, que é o título, é o Christos, é ungido, que aí no hebraico é Mashiach. Então ele usa aí do Senhor Jesus Cristo, ele usa reconhecendo Jesus como Kurios, Senhor, e o nome dele, que é Yeshua, o Salvador, Jeová é salvação, Jesus Cristo, e o amor de Deus, aí a palavra é o ágape. O ágape de Deus é a boa vontade, é o amor benevolente de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão aí é koinonia, esse substantivo feminino fala de fraternidade, associação, comunhão, participação conjunta, relação entre as pessoas do Espírito Santo
sejam com todos vós. É o desejo aí de Paulo encerrando a sua carta. Pois bem, terminei aí esta carta e agora eu vou ver qual o novo livro do Novo Testamento que eu estarei começando. Então no próximo vídeo provavelmente eu estarei iniciando em mais um livro do Novo Testamento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.